Olá, boa noite. Hoje tô aqui para conversar com a Memi, a Emily. Emily Brant, ela é minha sobrinha, mas ela é uma pessoa sensacional e eu quero perguntar para você, tá tudo bem com a sua comunicação aí em casa? Tudo ótimo? Todo mundo se entendendo perfeitamente? Vamos lá. Se sim ou se não, conversar com a Emily vai ser super importante. Ela já chegou aqui. Eu já vou convidar ela. Só aguardando a Emily entrar. Emily, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E com a senhorita? Tudo em ordem. Eu vou te apresentar aqui para quem está vendo a gente, tá bom? A Emily, ela é jornalista formada pela Universidade Anhembi Morumbi e ela atua como analista sênior de comunicação, cultura e clima. Emily, quem não se comunica se trumbica. Mas e quem se comunica mal? Se trumbica 3 vezes mais. Outra frase do Chacrinha muito legal é que nada se cria, tudo se copia. Mas eu acho bacana a gente começar com isso, né? Conversar sobre o que é se comunicar bem ou o que é não se comunicar bem. Né? E para a gente começar o bate-papo, bora falar sobre os princípios básicos, então, de uma boa comunicação. Né? É algo que a gente aprende desde criança, mas a gente esquece, principalmente na vida adulta. Né? Então, eu separei aqui 4 pilares que eu acredito que faz parte, é o princípio básico de uma boa comunicação. Né? O primeiro é a clareza. Então, como que eu sei que a minha mensagem está clara? Né? Como que eu tenho certeza que eu estou transmitindo uma mensagem eficaz? Quando o meu alcance ele tem o sucesso que eu esperava. Né? Então, se a minha mensagem não tem ruído, se existe uma harmonia com o que eu quis passar e com o que chegou até você, então essa é uma boa mensagem. Né? Então, essa é a certeza de uma mensagem clara. Esse é o primeiro pilar. Então, da parte do interlocutor, né? Do emissor. E da parte de quem está do outro lado, é o escutar. Né? Então, a gente mistura muito e tem uma grande diferença, né, entre ouvir e o escutar. Né? Então, o escutar, o verbo no infinitivo do escutar, né, corresponde ao ato de ouvir com atenção. Né? E muitas vezes a gente esquece isso na vida adulta, principalmente. Né? Então, se a gente pensar num princípio básico da comunicação, a gente tem, né, o interlocutor, um caminho aqui, e aqui eu tenho o receptor. Esse caminho aqui é a parte sagrada da comunicação, que é o meio, né? Como que essa mensagem chegou até lá. E aqui não pode ter ruído. Né? Então, e o que é esse ruído? Às vezes, de fato, é um ruído de barulho, um som, mas muitas vezes a gente corta a pessoa que está falando, né? A gente não escuta com a devida atenção. Então, de fato, né, esse é o princípio básico, né, para quem está falando, né, o escutar para quem está do outro lado, o uso correto do nosso idioma, né, 80% das pessoas são eliminadas de processo seletivo porque não sabem se expressar, né? E às vezes, esse é um dado de uma jornalista curitibana que fala muito sobre isso, é Lídia alguma coisa, depois eu deixo no comentário quando você salvar o vídeo, mas 80% das eliminações de entrevistas ainda é isso. E Emily, mas é o fato de não saber escrever uma gramática muito bonita, nem é isso. Às vezes a gente inventa e pega palavras difíceis que a gente não sabe o significado e quer se vender bem e acaba se queimando e se vendendo mal numa entrevista, por exemplo. Olha. Então, e assim, o brasileiro é preguiçoso, né? A gente fala, a revisão gramatical de 2009. Gente, 2009 faz mais de 10 anos, né? Porque depois que atualizou a gramática, nossa, me perdi. Então, você está mais de 10 anos atrasado para se atualizar, né? A gente é muito preguiçoso. Então, a clareza, o escutar, né? Saber falar bem o nosso idioma e não ter dúvidas, né? Parece bobo isso, né? E de fato é princípio básico de comunicação, parece bobo o fato de, não vou perguntar porque pode ser boba a minha pergunta. Mas toda pergunta é válida, né? A Dai tá ali, ó, a professora sabe disso melhor que a gente. Então, a gente não precisa ter medo de perguntar, né? E precisamos estar sempre abertos para receber feedbacks também, né? Então,
Princípios básicos de comunicação para a gente começar o nosso bate-papo aqui. A clareza, o escutar, saber falar bem o nosso idioma, não ter medo de perguntar e receber bem feedbacks. Então assim, não é chato quando você utiliza palavras bonitas, bacanas para falar, não é? Isso não é ruim, na verdade, isso é legal. Você não está sendo arrogante nem nada, você só está tentando se comunicar o melhor possível. Exato, é isso mesmo. Desde que a gente saiba usar, né, as palavras. Sim. Porque tem muita gente que quer inventar firula e paga mico. Isso é verdade, isso é verdade. Já ouvi muito já. Ô Emily, o que você faz no dia a dia, no seu trabalho, exatamente? Bom, meu trabalho, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu faço comunicação com gente. Acho que antes de entrar assim, no que eu faço, eu vou contar como eu cheguei até aqui, né? Eu tive total influência, única e exclusivamente da minha família, acho que desde sempre. Minha família, né, você conhece muito bem, gosta muito de contar histórias, né? Sempre tive incentivo, então minha mãe é uma pessoa que lia muita história e contava história na hora de dormir. Meu pai é viciado em rádio, então ele interpretava a história e colocava em prática por meio da rádio, eu aprendi com ele. Meu avô era um excelente contador de histórias, né? E um ditado popular, inclusive, que tem a ver com o princípio básico de comunicação que o vô Celso falava, era que quando o burro fala, os outros abaixam a orelha. E isso é muito verdade, né? Para a gente praticar o escutar. Meus padrinhos sempre me incentivaram muito, então com livros, tem livros de tudo na casa, né? Qualquer tema a gente encontra livro, então eu tive a grande sorte de ter essa influência, assim, desde sempre com histórias, né? E quando eu descobri que existia uma área que eu poderia contar história com gente, eu me encontrei, né? Deu um match. Então, se eu pudesse resumir meu trabalho, faço comunicação com gente, né? Como que eu faço isso? Hoje eu sou analista de comunicação, cultura e clima. Essas três áreas, esses três frentes caminham juntos, né? Clima nada mais é do que a ferramenta que eu faço, uma análise que eu faço para ter resultado, para conseguir fazer uma estratégia de comunicação e cultura. Então, eu faço estratégia por meio desses resultados de clima, crio canais de comunicação e o gol, assim, que eu acredito mais na minha profissão é dar a oportunidade das pessoas contarem as histórias delas também. Né? As empresas contam muito em primeira pessoa e às vezes esquecem de trazer as pessoas para contarem a história delas também e serem os porta-vozes da marca, né? Então, acho que esse é o gol de comunicação corporativa / interna, que é dar voz à pessoa, né? Atrás da Maga, atrás da Emily, tem uma tia, tem uma sobrinha, tem uma família, tem um marido que gosta de cozinhar, que gosta de falar, então além daquela pessoa que está sentada ali trabalhando, né? E quando a gente consegue trazer essa pessoa como protagonista da comunicação e da empresa, é o grande gol. Então, basicamente, eu faço comunicação com gente e tento dar voz para essas pessoas, para elas venderem o peixe dentro da empresa. Que legal, muito legal isso. Realmente é para amar mesmo o que faz. Você já trabalhou com a empresa de construção civil, você já trabalhou em empresa que era um grupo de restaurantes, e agora você trabalha com pessoas da área da saúde, você se comunica com pessoas da área da saúde. Tem uma fórmula única para comunicação que serve para você falar com o chefe da obra lá, que está cuidando de todos os pedreiros que estão trabalhando, o garçom que serve a mesa e a dermatologista que cuida da cutis. É a mesma coisa? Como é que é isso? Sim e não. Né? Eu acho que assim, o objetivo é o mesmo, né? Independentemente da empresa e do setor. Eu acho que a fórmula de sucesso, com foco na comunicação para colaboradores, a fórmula de sucesso é fazer uma comunicação humanizada. Né? Como que a gente faz isso? Né? Um pouco disso que a gente trouxe do protagonismo das pessoas, mas pensa que a gente tem um briefing de comunicação para preencher e antes, em qualquer empresa, independentemente do setor, então de construção civil a hospital. Então, a gente tem um requisito básico, um briefing que tem qual é meu público-alvo, né? Com quem que eu vou conversar,
Qual é o tom de voz que eu converso com esse colaborador? É uma comunicação horizontal? Quando eu trabalhava no restaurante, era uma comunicação totalmente horizontal. Né? Hoje eu trabalho dentro de hospital, a comunicação é mais vertical, até mesmo pelo segmento. Então, eu entendo como que é esse tom de voz, como eu converso com o colaborador e entendo como que é essa gestão também, né? Se vai ser um papel da comunicação ou se a gente tem um líder que gosta de falar, que tem uma boa entrada com o grupo. Isso muda também. Então, preenchendo esses requisitos básicos e mais algumas perguntinhas, a gente tem o mesmo objetivo em qualquer setor. Que é levar a cultura para frente. Então, toda empresa tem cultura e valor. Se não tem isso escrito na parede, tem um líder que representa isso. E toda empresa, seja uma empresa com uma pessoa ou mais de 10 mil pessoas, então essa pessoa tem valores, né? E a gente precisa deixar isso sempre na ponta da língua. Né? 2, estabelecer canais de comunicação com os colaboradores. Então, seja um canal. Vamos imaginar um jornal. Quando a gente pega um jornal, ali a gente tem editorias, né? A gente tem diferentes maneiras de conversar. E a gente tem que fazer a mesma coisa dentro de uma empresa, né? Eu preciso ter vários assuntos e preciso criar uma periodicidade com o meu colaborador. Então, eu crio essa cultura, eu crio essa periodicidade, eu dou voz para ele, né? E eu entendo o que ele está achando desse processo, seja por uma pesquisa de clima, por entrevistas, por um comitê de comunicação, mas eu dou voz e sinto um feedback do que a gente está fazendo e inovar. Né? Então, esse papel da inovação é puramente de quem faz a comunicação e não necessariamente um jornalista, né? É papel básico de qualquer profissão, né? Então, como que a gente inova, né? Como a gente pensa na experiência do colaborador? E essa receita básica, assim, se aplica de fato, para qualquer setor. Então, eu entendo a cultura, eu estabeleço um canal de comunicação, eu dou voz para as pessoas que representam a minha marca e eu mantenho uma inovação frequente. Então, eu diria que sim, né? Os princípios básicos é o mesmo, só que a gente precisa entender qual que é a cultura dessa marca. Entendi. Se você adapta um princípio que é maior para o ambiente que você está. Isso mesmo. Muito interessante. Emily, fiquei abismada essa semana com um dado. 170% a mais de divórcios por conta da quarentena na pandemia. Você sabia disso? Não sabia disso. 170% de aumento nos divórcios só nesse começo de ano. As pessoas, elas estão com muito problema de comunicação. A causa maior, isso eu já sabia, a causa maior de divórcios são problemas de comunicação. As pessoas não têm diálogo, né, em casa, ou pior que isso, elas interpretam mal os fatos, as coisas que aconteceram, elas interpretam com um monte de erros as coisas que elas veem e inventam coisas na sua cabeça e não conseguem se comunicar. Já teve alguma vez que você foi falar uma coisa e foi muito mal interpretada e causou por causa disso? Já, mas tem acho que dois vieses aqui, né? Acho que todo mundo já passou por isso ou todo mundo já viu uma situação parecida, né? Que a pessoa passa uma coisa e a pessoa entende totalmente outra mensagem. Isso é até cômico. Teve uma vez que eu estava na praia e tinha uma placa na parede e o objetivo era uma praia com alguns quiosques, então era algo meio exclusivo. E a mensagem que o proprietário do quiosque queria passar era que ele não podia se entrar naquele lugar com bicicletas, não poderia fumar e não poderia entrar com cães. Só que ele colocou isso sem nenhuma vírgula. Então, ficou assim, proibido bicicleta fumar cães. Né? Proibido bicicleta fumar um cão. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, o cara que escreveu isso está minimamente chapado, né? Uhum. Mas a gente vê como a mensagem é totalmente distorcida pela falta do uso de vírgula, né? E assim, a mensagem do cara não era essa, né? Você não pode fazer essas 3 coisas, mas quem lê fala, gente, que lugar doido, né? Vou embora daqui, bicicleta fumando cachorro. Teve outro bem similar também, foi um tweet da Seleção Brasileira Feminina, faz um pouco tempo atrás. O Brasil estava perdendo um set para os Estados Unidos também. E aí o tweet era assim, Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos. E o objetivo do tweet era falar assim, gente, mas bora lá, a gente vai conseguir passar por isso.
Só que a frase ficou: Brasil perde segundo set para os Estados Unidos. Calma, estamos juntas. Vamos virar meninas. Vamos virar meninas. Vamos virar meninas. Quanto mais meninas em campo, melhor. Então, Todo mundo vira menina. Se o mundo tiver mais mulher, fechado. Eu apoio essa ideia, mas assim, nem todo mundo que tá valendo é menina, né? Então, vamos todo mundo virar menina, então. Então, o que eu vejo, Meme, assim, é muito complicado, porque realmente as pessoas elas estão com problemas sérios de comunicação e isso está destruindo vidas, porque quando você está trancado dentro de casa com alguém e você fala uma coisa e a pessoa entende outra, ou a pessoa não escuta o que você está falando, ou ela interpreta do jeito que ela acha porque é conveniente. Tudo isso causa problemas muito mais graves, porque já está afetando as famílias, os núcleos. Como você disse, quando você, no seu trabalho, você se preocupa até com o núcleo familiar do seu colaborador, porque isso também influencia, é o que está por trás dele. E aí, as pessoas elas não fazem noção de como melhorar isso, como viver de uma forma mais saudável na comunicação. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui para ver se a gente traz um pouco de luz, não só no ambiente corporativo, no ambiente familiar, nos pequenos negócios, um pouco de luz para que as pessoas entendam a comunicação. É mais por isso que a gente está aqui hoje. Eu acredito, assim, que né, esse é um assunto muito sério, né? Eu acredito que o principal ponto de dor aqui é exatamente isso, a prática do escutar. A gente só aprende a escutar se a gente coloca em prática, né? E esse exemplo do divórcio, eu acho que é muito triste, mas é rico para essa discussão, porque eu acho que, infelizmente, as pessoas têm o costume de escutar mais quem está fora de casa. Então, se eu estou com o meu chefe, eu preciso escutar o que ele me pede para eu captar a mensagem e dar uma boa entrega para ele. Se eu estou no bar com os meus amigos, eu preciso escutar para fazer parte ali e no próximo encontro eu vou estar antenado no que foi discutido, né? Então a gente precisa conquistar quem está fora de casa, né? E às vezes a gente esquece de olhar para dentro de casa e entender que quem está ali, a minha família também precisa conquistar diariamente, né? Porque tem essa ideia, é só família, tipo, tudo bem, se eu chegar em casa, deixa eu mexer no meu celular e não escuto, não pratico o escutar, né? Para entender o que está acontecendo. Tem um psicólogo amigo meu que uma vez ele deu uma referência assim sobre relacionamento, ele fez uma analogia que faz muito sentido. Ele falou assim: Meme, pensa que qualquer tipo de relacionamento é uma plantinha, né? A plantinha precisa ser regada com frequência. Quanto mais a gente rega, mais amor a gente dá e mais viva e forte ela fica, né? E os relacionamentos são assim. Qualquer tipo de relacionamento precisa ser regado. E se um lado apenas rega, só aquele lado cresce, o outro lado se perde e morre. Então, acho que falta essa troca, né? E a gente vê, eu acesso muito a internet, né? E a gente vê um número de casais também famosos que estão se divorciando. Isso é muito grave, porque eu acho que mais a minha geração se espelha muito nesses casais que, na verdade, são irreais, são casais de Instagram. Né? Então, a gente pega como referência aquele casal de blogueiros fitness perfeito, né? Mas que é o mesmo casal que faz uma festa na quarentena com seus outros amigos fitness, né? A gente pega esses exemplos pra gente e tem muito casal divorciando famoso que a gente fala, nossa, mas eles eram perfeitos. Era o que a gente enxergava como perfeição, que na verdade não é nada daquilo, né? Então, eu acho Ninguém que né? Exato. Acho que a gente tem que olhar para dentro, tipo, de casa, né? E de fato praticar o escutar. Sem dúvidas, acho que a gente melhoraria esse dado de 170% de aumento de divórcios na quarentena. Ô, Emily, no mundo corporativo, na parte de empresas, comunicação eficiente, ela é crucial e fundamental para que os negócios andem, para que as coisas caminhem e as empresas sobrevivam. Mas até para o pequeno empreendedor, isso é fundamental. Acontece o seguinte, eu trabalho com comunicação e comunicação não é um produto barato. Na verdade, as pessoas pagarem por uma comunicação eficaz, a maioria faz careta e num momento como esse que a gente está passando, que é crise mesmo, e a gente tem que falar a palavra que primeiro setor que cai é o setor de comunicação.
É o primeiro setor que cai. Porque as pessoas param de gastar com isso. O que o pequeno empreendedor, aquela pessoa que tem um negócio pequeno ou que é até um empresário individual, um empreendedor individual, pode fazer com a comunicação de forma simples? Tem alguma dica simples para ser eficaz a comunicação na parte de trabalho? Para esse cara que é sozinho ou que tem uns 2, 3 funcionários só, mas que ele quer fazer alguma coisa? Sim, eu acho que a principal dica, assim, é engajar. Comunicação, né? Às vezes a gente pensa que comunicação é só aquele jornal, só aquele boletim, mas é muito além disso, né? É um processo. Eu acho que a primeira dica, e pode parecer bobo, mas não é engajar quem está dentro da empresa, né? Seja uma empresa com 2 pessoas, 2 sócios ou com mais de 10 mil funcionários, né? Como que a gente faz isso? Isso é uma dica que grandes empresas fazem e que não custa nada e as empresas pequenas podem fazer também, né? Criar um comitê de comunicação. Então, eu tenho uma empresa com 20 funcionários. Tem 3 setores na minha empresa: marketing, financeiro e RH. Seleciono os caras que se destacam nesses setores, né? Então, eu seleciono as melhores pessoas e crio um comitê quinzenal ou mensal. O que vai ser discutido? Os resultados de cada um dos setores, como que está o mercado, quais são os próximos passos da empresa. Numa conversa, assim, de 1 hora. Fazer isso com recorrência, né, traz um sucesso, porque eu não vou ter o canal de comunicação, mas eu tenho os meus repórteres, eu tenho as pessoas que vão levar a mensagem para frente para o setor. Então, não custa nada, é simples e é funcional. As empresas grandes fazem isso e faz total sentido, porque a gente tem pessoas que vão levar a mensagem para a gente, né? E mais do que isso, a gente, infelizmente, né, a empresa pequena sofre muito aquela conversa de corredor, né? Por ser normalmente uma empresa familiar, normalmente as pessoas todas já se conhecem há bastante tempo, então tem muito conversa de corredor, né? O gestor, o dono fala alguma coisa e cascateamento, tipo, não é legal dessa informação. Quando a gente cria esse comitê, a gente engaja as pessoas, a gente tem os nossos agentes, eles sabem a mensagem correta, né? Então, a gente começa até a cortar essas conversas de corredor. Emily, eu tenho uma empresa de 2 pessoas, eu sou um microempresário, estou começando agora. Eu tenho eu e outra pessoa, enfim, um núcleo bem pequeno. A comunicação é necessária para tudo, né? Então, quantas vezes a gente para nessas pequenas empresas para fazer um status diário com as demandas que estão no colo de uma pessoa e da outra pessoa? Quantas vezes a gente para ficar 15 minutos e não falar do trabalho e criar um relacionamento interpessoal com o meu sócio? Né? Então, essas conversas, aí faço esses to-dos da semana, por exemplo, numa segunda-feira. No fim do mês, eu vou ter 4 to-dos. Pegue, vê as entregas do mês e celebre, né? A celebração é muito importante para os pequenos negócios, né? Porque a celebração, no fim, é um processo de comunicação também, né? O endomarketing que a gente faz numa empresa grande. Sim. Então, a celebração é muito importante, né? Engajamento e comunicação está em qualquer empresa, né? Então, acho que essas são dicas que não custam nada e são eficazes, assim, para a gente conseguir uma comunicação mais contínua no dia a dia. Funciona em todos os lugares, funciona em sala de aula até. Exato. Então, até a Dai, que tá aí com a gente. Nossa, tem um monte de gente legal com a gente. Estamos com 20 pessoas aqui, batendo um papo junto aqui, Emily. Demais. Oi, Emily. Olha, atualmente, eu vou falar assim do que eu sei. Uhum. Lá pelos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, os executivos das empresas, eles eram levados para experiências. Eles eram levados fora da empresa para momentos diferentes, assim, onde eles iam fazer esporte radical, andar de caiaque, coisas malucas, que isso ia gerar alguma coisa para eles, junto com a leitura de um livro X, e aí faziam todo um programa de experiência dentro das empresas. Isso só executivos participavam. Hoje, as empresas estão incluindo todo o pessoal e estão fazendo isso, estão fazendo essas experiências dentro. Fala um pouco sobre isso pra gente, como que isso tá funcionando, porque eu tô vendo que tá todo mundo podendo participar. Isso é verdade. Super, super. Opa. Deu uma cortadinha.
Peraí que a Emily caiu. Oiê, Voltou. voltamos. Eu que caí? É, Voltei. voltou. Bom, isso é super recente, né, no mercado. É tão recente que o Brasil não tem um case ainda completo de sucesso que olhe a jornada completa de um colaborador, né? Olha. O Airbnb foi o precursor disso, né? Fora chamam Employee Experience, então qual é a experiência do colaborador. Recentemente eu fiz um curso na Casper sobre esse tema para entender um pouquinho mais. É bem recente mesmo no Brasil, talvez Boticário esteja um pouquinho mais avançado e essas plataformas novas, né? Tipo Netflix, Uber enfim, startup. Mas o Airbnb eles tiveram uma sacada, eles pegaram um quadro de dois clientes deles, né? O negócio deles é experiência, né? Então, para eles tiveram essa sacada de maneira mais fácil, mas eles pegaram dois quadros, era um rapaz escovando o dente e uma mulher abrindo a geladeira. E colocaram isso na parede do escritório. E rolou um burburinho super legal. As pessoas ficaram, a experiência dos nossos clientes. E aí o RH teve uma sacada, falou, gente, a gente trabalha com experiência, a gente fornece a melhor experiência de aluguel de casas nos Estados Unidos. E aí eles repensaram, eles quebraram a maneira de pensar no RH. Então, se você entra para fazer o processo de atração e seleção, o seu processo é pensado na experiência. Esse candidato precisa ter uma boa experiência. Sua folha de pagamento também. Como pode ser mais fácil? Vou imprimir papel? Não, vamos fazer um aplicativo para esse cara ter de maneira mais fácil, né, a experiência dele. Então, eles quebraram a maneira de pensar no RH. Isso foi tão genial, assim, o Airbnb foi fundado em 2008. Em 2016, né? Olha quantos anos depois, foi o primeiro ano que teve de fato um lucro, tipo, que deu um boom no negócio. Foi depois que eles repensaram a estratégia de experiência dentro de casa. E aí o Airbnb fica conhecido mundialmente como é hoje. Jacob Morgan é o cara que estuda e fala sobre experiência do colaborador. Ele diz, né, que as empresas crescem 2 vezes mais, né, em tamanho, em receita, e o lucro chega até quase 5 vezes mais para empresas que fazem experiência com o colaborador. E aí depois a gente conhece o logo, né, do Airbnb, que parece um azinho com formato de coração. Sim. Até o logo deles é pensado em experiência. People, Places, Love e Airbnb, tipo, e forma o logo deles. Então a comunicação deles é pensada em tudo, cada detalhe, né? E aí como que funciona isso na prática, né? O que as empresas estão fazendo? Então a gente está implementando atualmente na rede que eu trabalho hoje, né? Esse mapeamento da jornada do colaborador. E basicamente é um projeto pensado por empatia, né? Então eu crio um mapa de empatia com o colaborador e entendo a jornada dele, né? Então, por exemplo, a pessoa entra na empresa, da entrada até a saída, né? Essa é a jornada completa, um ciclo do colaborador. Quais são os pontos de dor em cada uma dessas etapas, né? E aí, de fato, você desenha um gráfico por meio de empatia, um mapa mesmo que é preenchido com entrevistas com essas pessoas. Você entende os picos, os acertos e os erros. A principal queda da primeira experiência péssima do colaborador, normalmente, é quando ele faz a integração, tá super feliz, tá um pico, né? Porque acabei de ser contratado, ele chega na mesa, não tem computador. Ou o computador tá sem rede, ou não tem e-mail. Isso, inclusive em empresas de tecnologia, é um principal ponto de dor. Aqui é a primeira cicatriz do cara que a gente vai ter que curar. Uau. Então, isso é real, tá? É um dado verídico. Então, a gente vê esses principais pontos de dor, tudo que está aqui embaixo, a gente cria um plano e uma estratégia pensando na experiência. É muito mais um olhar, de olhar para a maga e entender qual é a necessidade dela na área que ela trabalha, né? Então, é super legal. A gente vê startup colocando piscina de bolinha no Instagram, no LinkedIn, tipo, mas é além disso, né? Para uma startup funciona a piscina de bolinha, mas as empresas têm dores básicas para gente preencher. O João tá falando aqui que esse negócio, esse problema de TI não acontece nunca, viu? Ó, João, acontece.
A culpa sempre é do TI, né? Tadinho do TI, gente. Fico imaginando a experiência do TI. Eu acho que piscina de bolinha não resolve. Eles iam precisar de uma cachoeira aquecida. Um copinho de suco gelado. Copinho de suco gelado. Mas é muito interessante. Eu já ouvi relatos de alguns amigos que falam assim: puxa, eu voltei de férias e a minha mesa ela estava cheia de surpresas. Até na minha cadeira, no meu computador, estava cheia de surpresas na minha mesa quando eu voltei de férias. E foi super legal o que o RH preparou para mim, né? E a pessoa, ela realmente ela já voltou. Talvez ela tenha largado as férias dela dizendo assim, ó, acabou, que pena, né? Só que ela chega e já ganha uma injeçãozinha de motivação, né? Isso é bem legal. Exato. Muito, muito interessante, muito bacana. Ô, Emily, ó, agora sobre comunicação aqui, ó. Quer ver me matar? Eu tá falando alguma coisa e alguém falar assim, ah, cala a boca. Não tem nada a ver isso aí. Não me ouvir. Não terminar de ouvir o que eu tinha para dizer. E já interpelar e já achar que não tinha nada a ver. Para mim, ó, tá, a pessoa que tá mais errada do mundo tem que poder falar o que ela estava pensando. E aí a gente descobre se tá certo ou se tá errado. Mas primeiro ela tem que falar e ela tem que poder ouvir e discutir o assunto que ela acredita que é real. A gente precisa ser ouvido e permitir que as pessoas ouçam. Isso para mim mata. Só que a gente está no momento em que ninguém quer escutar ninguém, tá todo mundo super intolerante, todo mundo acha que é tudo política, quando na realidade é relacionamento. Tinha que esquecer, na verdade, o viés político da vida e pensar nos relacionamentos. Mas aí a gente fala e se indispõe com as pessoas. Você já foi maltratada por causa de falar o que você pensa? Sim, e acho que principalmente na rede social é incrível, né? As pessoas criam uma coragem por meio das redes sociais que pessoalmente ninguém tem, né? Mas isso, acho que escutar o cala a boca é algo que dói, né? E a gente tem que lembrar, tipo, que a comunicação ela vai além da fala, né? Então, às vezes a gente recebe um cala a boca pelo modo que a gente é recebido em algum lugar. Às vezes a gente recebe um cala a boca por gestos, por olhares, pela postura corporal da pessoa que está na nossa frente, né? Que você está falando e a pessoa tá, né? Não está ali com você. E não ter a oportunidade de se expressar, independentemente do meio que a gente quer se expressar ou tenta se expressar, né? Ainda mais eu como jornalista, é algo, tipo, é uma ferida, assim, né? Ser, né, oprimido por sua fala, o seu pensamento, é algo muito ruim, né? E eu acho que o mal do século é a internet, né? As pessoas criam essa força para falar o que acham e tornar a sua verdade absoluta de uma maneira irreal, né? Pensando em exemplo do dia a dia, não foi literalmente, não foi um cala-boca, mas teve uma situação que me deixou muito frustrada, assim, foi no ambiente de trabalho. Eu acho que o jeito que a gente se veste é o jeito que a gente se comunica também, né? E eu tenho algumas versões. Eu tenho uma versão mocinho, uma versão bem moleca. Depende de como eu acordo. E teve uma vez que eu fui trabalhar e eu tava... acordei princesa hoje. Coloquei um laço, literalmente um laço na cabeça. Eu adoro laços. E aí fui trabalhar. Quando eu entrei no escritório, eu fui recebida, tipo, teve gente que deu risada, teve gente que fez comentário, tipo, nossa, a gente tá no ano 60, ai, parece minha filha. Tipo, era o jeito que eu estava me expressando naquele dia, sabe? E aquilo, assim, eu sentei, a lágrima caiu junto. Eu sentei, a lágrima caiu junto comigo. Oh, meu Deus! Mas teve um gestor que foi super legal, ele percebeu, ele falou assim, Emily, seguinte, não pega pra você. As pessoas, ele falou assim, eu tenho meu saquinho de lixo, você tem o seu saquinho de lixo, cada um tem o seu saquinho de lixo. E as pessoas acham que podem pegar o saquinho de lixo e colocar na porta do amigo, né? Como se tivesse tudo bem. Ele falou assim, mas a gente não é obrigado a aceitar, né? Óbvio que a gente não vai devolver na mesma moeda que as pessoas falam com a gente, né? Isso também não é correto, senão a gente acaba sendo até incoerente. Mas seja forte, não aceite esse lixo e coloque a sua faixa de novo. E aí eu sentei na mesa e coloquei minha faixa de novo e continuei meu dia assim, plena. Mas é muito duro, né? Esse foi um exemplo que não foi um cala-boca que eu escutei. Mas as pessoas
precisam parar de achar que estão no direito de cortar a fala do outro, ou cortar o jeito que a pessoa se veste, ou quem ela é. Tudo bem não concordar, mas não pegue o seu saquinho de lixo e coloque na porta da outra pessoa. Principalmente porque tem muita gente que acaba fazendo o que todo mundo faz porque ela acha que não vai ser aceita se ela fizer o que ela gosta de fazer. E às vezes o que ela gosta de fazer é ser normalzinha. Só isso. Eu sou uma pessoa normalzinha, pronto. Não, você tá por fora, porque você é muito careta, porque você não sei o quê. Ou então a pessoa gosta de ser espalhafatosa, ela gosta de cores. E aí a pessoa fala, nossa, parece uma árvore de Natal. Não, deixa ser. E se eu gosto de Natal o ano inteiro, qual o problema? Exato, qual o problema? Qual o problema, né? Deixa eu gostar de Natal. Então, e aí... Ó, mamãe disse que tá no celular da Mel. Obrigada, mamãe. Ó, a Cláudia tá assistindo a gente. A Cláudia, assim, é incrível. Uma mãe da comunicação. Eu trabalhei com ela no exercício anterior. Ela trabalha e é dona de agência há 30 anos. Já de comunicação, assim, uma grande referência. Cláudia, se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Ai, que legal. A Letícia Braga falou que tem gente que gosta de cor laranja. Eu até sei de quem ela tá falando aqui. Eu até sei de quem ela tá falando. Isso não é de TI, não falem mal do TI. Tá falando mal do TI, eu também acho. Ô, Emily, vou falar uma coisa inédita para você aqui, ó. Eu tenho um livro. O nome do livro é Entrevista com o Vampiro. Alguém me vendeu esse livro há anos atrás. Então, nesse livro tem uma coisa super interessante, que é a forma como o jornalista está falando está entrevistando um vampiro que ele encontrou numa noite. E ele teve coragem de entrevistá-lo. É o Louis, o vampiro. E aí o Louis pega e pergunta para o jornalista. Ele fala para o jornalista assim: você sabe como os vampiros morrem? Aí o jornalista fala: eu imagino que eles morram de forma muito violenta. E aí o Luiz fala assim: não, isso está muito longe da realidade. O vampiro morre quando o tempo passa, as formas de se comunicar mudam muito e a gente para de entender o que o mundo tem pra gente, os nossos pontos de interesse deixam de existir, não são mais os mesmos. E aí a gente desiste da eternidade, porque a eternidade deixa de ser interessante. Nada mais no mundo me interessa, eu não consigo entender nem falar com essa gente que tá aí fora. Então, não tem mais ponto de interesse nenhum. Para que ser eterno se nada me importa? E aí um vampiro se retira e ele nunca mais se ouve falar dele, é porque ele morreu. Essa é a história do livro. Essa história sempre me marcou muito. Essa conversa sempre me marcou muito. Porque, obviamente, é uma fábula, mas é uma fábula interessante. Porque hoje, por exemplo, é bem vivo. A gente está tendo que estar todo mundo trancado dentro de casa. O meio de comunicação mudou excessivamente. Por exemplo, aquela pessoa que costumava conversar com o vizinho na calçada já não conversa mais, né? As coisas estão bem mudadas. E até a vovozinha tá fazendo live. Tá conversando por Zoom, né? Tá todo mundo nessa vibe. A comunicação mudou. Como é que a gente faz com os diferentes, Emily? Porque somos pessoas muito diferentes. Dentro da mesma casa tem gente que está pensando diferente e principalmente aquelas que já passaram já. Pessoas que já não têm mais vontade de ficar reaprendendo como é que se faz as coisas. Como é que a gente se comunica com todo mundo? Eu acho que a comunicação, né, ela vem de uma evolução. Se a gente pega antes de Cristo as pinturas rupestres, né, o primeiro meio de comunicação, aí foi para jornal, o telégrafo, telefone, rádio, televisão, celular e agora a geração da internet. Então, se a gente pegar e desenhar isso numa linha do tempo, a gente vê que a comunicação ela se reinventa, né, com uma frequência e que o ser humano se adapta
a nova comunicação, né? Eu acabei de assistir uma série que chama-se Telefonistas. É bem bacana a série. E, né, o início da história, assim, o enredo começa em 1928, quando era o boom do telefone. E ali a comunicação, falei, gente, como pode, né? Porque eu já nasci no auge da comunicação eficaz, né? Que assim eu consigo pesquisar qualquer coisa ou falar com meus amigos de maneira muito rápida. Eu cresci nessa evolução da tecnologia. Sim. E ali no telefone ainda tinha uma pessoa, uma terceira pessoa, né? Você ligava, telefonista, ligue para tal lugar. Aí tinha uma pessoa ainda no meio para fazer essa ponte. A comunicação era cara, a comunicação não era para todo mundo, então só quem era rico tinha acesso, né? O telefone no início. E de fato, a chance de errar, né? Essa mensagem ou a telefonista passar para alguém, enfim, era muito diferente do que a gente tem hoje. E ali a gente percebia que as pessoas elas tomavam todo cuidado, porque a comunicação não era tão fácil como a gente tem hoje. Então ali elas praticavam o escutar, né, que a gente falou no começo, porque era a oportunidade que ela tinha de fazer a comunicação. E acho que isso se perdeu, o escutar se perdeu no processo de evolução da comunicação, né? Então hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, a gente consegue fazer uma videochamada. Assim eu chego na Espanha, onde se passou a websérie, a série, só que eu não estou conectado de fato com aquela mensagem, né? Como na época das telefonistas. Eu estou fazendo um bate-papo de vídeo com a minha mãe, mas eu estou lavando a louça, né? Ou eu estou passando o Instagram. Essa conexão, ela se perdeu no meio da evolução. Então, eu acho que assim, a evolução da comunicação não parou ainda, ela vai evoluir cada vez mais, só que a gente precisa se adaptar a essa evolução, né? E quando a gente pensa na comunicação com os diferentes, a gente volta para o princípio básico da comunicação, né? Então, que era lá o emissor, a minha mensagem e o meu receptor. Se a gente voltar para esse princípio básico, aqui não pode ter ruído. Para não ter ruído, independentemente do meio, eu preciso estar atento ao que está acontecendo, né? A tecnologia não vai parar de se reinventar. A gente tem que se adaptar e a gente tem que voltar a escutar. Né? Eu acho que essa adaptação precisa ser nossa, cada vez mais nossa. E acho que é isso que falta, né? E trabalhar a empatia. Né? Então, eu sou diferente. O meu canal de comunicação hoje é muito rápido e ágil, só que eu preciso praticar o escutar e a empatia. Assim a gente consegue conversar com diferentes, seja qual for a diferença. Muito legal. Muito legal. Emily, a gente está com o nosso tempo quase acabando e agora eu queria falar uma coisa que eu acho que você é especialista. Porque assim, é raro, mas acontece muito, sabe? Da gente querer dizer uma coisa e acabar saindo outra. Emily, qual foi as coisas mais hilárias que já te aconteceram com a comunicação? Olha, bastante coisa. Eu vou abrir algo aqui que eu demorei 5 anos para contar essa história. E agora eu superei a vergonha e tudo bem, eu conto, vou contar nessa live aqui com essas 20 pessoas que estão nos assistindo. É uma história em primeira mão. Se você sabe, você é muito próximo. Mas tem a ver com comunicação e com a mensagem, com o ruído ali, né? Então, eu dancei balé por muitos anos. A Tayla tá rindo, acho que a Tayla sabe dessa história. Eu dancei balé por muitos anos e quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, o dinheiro do balé não dava para nada, né? Então eu falei, vou ter que trabalhar de outra coisa. E deixei o balé, mas eu fiquei muito triste, porque eu amava dançar, né? Tipo, a minha vida era dançar para a Tayla. Minha vida era dançar. E a minha professora de balé, ela falou assim, Emily, tudo bem, você não vai dançar este ano, né? Você parou de praticar, mas você vai ser a oradora da apresentação. E eu fiquei muito honrada, tipo, muito feliz. E aí foi outro dia, né? Me vesti de boneca, fui fazer abertura, fiz a abertura, a fala certinho, fiz as emendas, os intervalos, tudo certinho, acabou a apresentação. E ninguém me explicou do final, não tinha como eu saber o que ia acontecer depois, né? Saí, tirei o sapato, né? E essa parte eu fiquei muito, muito chateada, porque eu queria estar no palco e eu, assim, desci quase chorando. Falei, deixa eu ir embora logo, porque eu queria muito estar ali, eu não estou.
né? Não dancei. Tirei o sapato, fiquei descalça, peguei minha bolsa, estou eu saindo. E aí começaram os agradecimentos. Ah, gostaria de chamar Beltrano, gostaria de chamar Ciclano. E eu já estava com a minha bolsinha descalça, tirei o salto alto, fui embora, estava indo embora, encontrar meus pais, que estavam sentados na primeira fileira. E estava eu indo embora. Daqui a pouco, no agradecimento, eu escutei: Emily! Aí eu, não, escutei errado. Aí, Emily! Aí, gente, qual a chance, né? Emily não é um nome tão comum assim. E aí, terceira vez: Emily, onde está a Emily? Eu falei: sou eu. Né? Larguei meu sapato, saí correndo descalço, entrei no palco público, 400 pessoas. Aí eu, ai, obrigada, 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 obrigada. Aí eu olhei pro lado, ela com um buquê de flores entregando pra outra Emily. Aí a plateia ria, e todo mundo, meus pais chorando, tipo, vergonha, só não é minha filha não, né? Enfim, ninguém me avisou que tinha outra Emily e que eu não seria homenageada. Isso foi um ruído, tipo, eu saí de lá chorando de tristeza, assim, 400 pessoas rindo da sua cara e seus pais chorando de vergonha junto com você. Foi, assim, foi um ruído, né? Mas uma mensagem teve falha. Esse é um dos micos, né? Ontem eu deixei aqui algumas perguntas pro pessoal. A Ju, que é minha melhor amiga, né? Amiga de infância. Ela contou outra também que foi muito, muito bom. A gente sempre, né? Quando na vida sem quarentena, a gente se encontrava bastante. E ela tá rindo também ali já. E a gente tem muita liberdade. Eu conheço a Ju desde os meus 6 anos de idade. Muitos anos de amizade. E a gente tinha combinado, vamos se encontrar no shopping na frente da Lindt. Sei lá, beleza. Né? A gente se encontrava no shopping Morumbi, normalmente. Aí estava eu na frente da Lindt, liguei: Ju, onde você tá? Tô na frente da Lindt. Eu estou na frente da Lindt. Em qual direção? Ah, direita. Tem uma pessoa assim, com descrever a roupa. Eu falei: Juliana, você tá de sacanagem? Tipo, você não tá aqui. Onde você tá? E aí ela: não, Emily, para de me zoar. E as duas, uma brava com a outra. Aí a gente descobriu que eu estava no shopping, eu estava no shopping Morumbi, e ela estava no shopping Marketplace. Olha a falha de comunicação. Olha, aconteceu comigo e com o Wilton no nosso primeiro encontro de shopping. Um foi para um shopping, o outro foi para o outro e a gente não se encontrou. Olha que bonito. Então, e naquela época não tinha celular não, filha. Olha lá, tá vendo? Ou seja, nem bip? Nem bip, nem nada, nem pager, não tinha nada. Não rolou o primeiro encontro. Não rolou. Foi o nosso, depois que a gente estava junto, foi o nosso primeiro encontro de namorados, assim. Não aconteceu. Falha de comunicação. Tem várias histórias. Tem uma que é muito boa também. Em uma das empresas que eu trabalhei, um do veículo era o nome XPTO Express, né? A mensagem chega rápido. O tio Wilton ficou 1h30 esperando ali. Sim. Era XPTO, o Hugo tá assistindo. O Hugo foi meu primeiro gestor de comunicação também. Foi quem me apresentou a comunicação interna. Eu sou muito grata a ele por toda a trajetória e por tudo que ele literalmente pegou na minha mão para me ensinar a comunicação interna. E aí tinha XPTO Express. Aí uma pessoa foi trabalhar, tempos depois, enviou para a empresa inteira. XPTO Express. 10 mil colaboradores. Pensa, virou piada. Olha a credibilidade que o canal perde. XPTO Express. Ótimo, a empresa toda, é isso mesmo. A gente só queria isso. A comunicação é o porta-voz dessa empresa agora. Que coisa triste. Teve uma outra vez também, eu tava no trabalho. Essa foi outra vergonha. Sorte que eu trabalhava num lugar que era mais descolado, assim. Mas estava eu sentada na minha mesa. A gente tinha feito um trabalho voluntário com uma instituição aqui em São Paulo chamada Casa do Zezinho, que fica no Capão Redondo.
E aí a gente fez um trabalho com a casa do Zezinho, foi super legal. E eu assisti um vídeo institucional deles, deixei no meu computador e saí. O YouTube, ele tem a ideia genial de passar o vídeo sem você pedir, né? Então, ele voluntariamente pode passar os vídeos seguintes. E, enfim, daí eu levantei, fui até a impressora, né? Tava pegando o material ali. E um colega meu começou a dizer, Emily! Aí eu, tipo, calma, tô aqui, né, na impressora. Emily! Aí, gente, a pessoa não pode esperar um pouco. Aí ele berrou, Emily, tem um funk rolando no seu computador! Aí... E era um funk com uma letra, assim, bem suja, né? Porque era a casa do Zezinho. Aí foi a casa da imaginação. Coloque o palavrão que você quiser. Esse era o funk que tava gritando na minha máquina. Eu fiquei nervosa, não conseguia tirar. Aí todo mundo passou, uma diretora olhou, tipo... Se eu tivesse escutado ele da primeira vez que ele me gritou, né, com atenção e não reclamando, tipo, eu não pagaria esse mico, né? Mas paguei o mico. Não estava escutando funk no trabalho, né? Acidentalmente, o YouTube colocou. A Cláudia conhece quem foi um dos meus gestores, aí ela sabe. Imagina a cena, Cláudia. Ai, gente. E por aí vai, tem história de sobra. Mico e comunicação é comigo mesmo. É com todos nós. É com todos nós. O que mais a gente faz na comunicação é mico. É mico. Meme, foi muito, muito gostoso o nosso bate-papo. Eu fiquei muito feliz de conversar. Eu espero que os nossos amigos que estão precisando empreender, porque hoje não é mais uma opção, a gente precisa empreender. Eu espero que os nossos amigos que estão aí nos vendo e que estão precisando empreender se apossem dessas informações sobre comunicação, consigam aplicar essa realidade assim na vida deles e que em casa a gente seja mais feliz com os nossos queridos, ouvindo mais e sendo ouvido. É isso aí. Foi muito bom falar com você. Muito obrigada. Muito bom. Eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz e deixo o canal aberto aqui, caso alguém que nos assistiu tenha uma empresa pequena e queira algum apoio e ajuda de comunicação, conta comigo, me chama. Vou adorar ajudar como eu puder. Muito legal. Bom, nosso vídeo vai estar no IGTV e também depois no YouTube. Assim que eu editar, eu subo para o YouTube, coloco o link nas outras mídias e mando para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado, pessoal de comunicação, Cláudia, Salomão, Hugo, Dani, que participaram aqui. Super obrigada. Vocês fazem parte de toda essa trajetória aí nas empresas que eu atuei e estou atuando. Obrigada, beijinho a todos vocês. Obrigada por acompanhar a gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.